ao deputado Kim Kataguiri, um dos deputados mais brilhantes nessa casa, que teve realmente uma aguçada sensibilidade, deputado Kim, ao escrever esse projeto. Um projeto que ataca um imposto absolutamente arcaico, a sanha arrecadatória dos governos. Os governos só querem arrecadar, e não estão preocupados em dar uma contrapartida à população. O autor Kim procurou aí os exemplos, né, mais modernos, e foi dito isso de maneira muito clara aqui pelo doutor Henrique, que existem ao redor do mundo, trouxe esse tema para a realidade brasileira, e hoje nós temos um projeto que ele defende o consumidor, que ele limita a cobrança da alíquota do IPVA e que ele estabelece critérios justos para os consumidores e mais, busca ainda a preservação do meio ambiente ao elencar entre os critérios para a cobrança do IPVA, para baixar a cobrança do IPVA, o veículo ser menos poluente. Então, deputado Kim, parabéns por esse seu projeto. Eu acho que não sei se vai ter alguém que seja contrário aqui, um parlamentar ter coragem de ser contrário a essa PEC, porque ela realmente traz justiça. E o deputado Rodrigo, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência por ter estudado, está estudando, está se aprofundando nesse tema. E, mais uma vez, ao deputado Kim Kataguiri, meus parabéns por mais uma proposta elaborada, pôde proporcionar e aprovar projetos importantíssimos que vêm melhorando a vida da população brasileira. Pergunta ao deputado Kim, ao deputado Rodrigo, se ainda querem fazer algumas considerações finais. Eu passo a palavra agora ao deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro, fico muito feliz com o compromisso de Vossa Excelência de pautar imediatamente na semana seguinte ao protocolo do relatório do deputado Rodrigo, que não tenho a menor dúvida de que fará um relatório favorável e que nós seremos capazes de construir a maioria dentro dessa Comissão de Constituição e Justiça para aprovar rapidamente e, em aprovando na comissão, já imediatamente conversar com o presidente Hugo Motta para implementar, né, instalar a comissão especial para a gente aprovar, como o deputado Leur colocou, em tempo recorde. E eu preciso destacar aqui e agradecer o doutor Henrique pela contribuição brilhante, sempre brilhante, trazendo paralelos de outros países, mostrando, primeiro, que o que se paga em outros países nem se compara àquilo que se paga aqui no Brasil, né? Que no Brasil a gente paga um tributo sobre a propriedade do veículo muito acima daquilo que se paga em outros países, que alguns países até extinguiram, né, o imposto sobre a propriedade do veículo, e que sempre o tributo vem pensando, seja na conservação das vias, seja principalmente na proteção ao meio ambiente. E ressaltar que no Brasil o governador já arrecada muito com o carro no ICMS. A gente não pode se esquecer disso também. Na hora de comprar o carro, a gente já tem uma mordida de praticamente 50% se a gente junta todos os tributos, sendo o ICMS o principal deles e que vai direto para o caixa dos governos estaduais. Ou seja, a gente já tem que comprar 2 carros, um para a gente e outro para o governo, na hora da metade da tributação ali sobre o consumo. Quando a gente paga, e aqui um dado interessante também trazido pelo doutor Henrique, que não tinha me ocorrido, de que a maior parte você tem a alienação fiduciária, né? Na maior parte dos casos, o carro ele é do banco, né? Você está financiando e eu diria que a maior parte dos brasileiros financia para trabalhar. Com segurança, diria que financia para trabalhar. Hoje, boa parte, se não a maior parte das profissões, inclusive por causa das péssimas condições de transporte público que a gente tem, dependem de um carro para trabalhar. Quantos e quantos trabalhadores motoristas por aplicativo, que todos os dias eu converso, e que dizem que o carro não é deles, que ele está financiando, que ele está pagando,
e muitas vezes um carro mais caro para poder atender numa categoria melhor no aplicativo, não porque, e como bem colocado também, não porque ele tem mais capacidade de contribuir, não porque ele é mais rico, mas ele está comprando um carro mais caro até para atender numa categoria melhor no aplicativo de transporte do qual ele está sendo motorista. Então, hoje, aquilo que é um instrumento de trabalho, aquilo que não é um investimento de compra, também, mais uma vez, aproveitando e saudando a exposição do doutor Henrique, não é como um imóvel que você compra e ele valoriza e depois você aluga. Não, é um bem cujo preço só se deteriora. É um bem que só perde valor ao longo do tempo e que muitas vezes repito, um instrumento fundamental para a pessoa trabalhar, para a pessoa sobreviver. Sem ela ter aquele carro, ela não tem o que comer, ela não tem uma profissão para garantir o seu sustento. Então, nós temos o dever, não só político, não só econômico, não só em termos de políticas públicas, porque eu sempre olho para o mundo desenvolvido, para os países que deram certo, que infelizmente eu digo com segurança que nós vivemos num país que deu errado, num país que recentemente lia uma matéria no Estadão falando que dentre 130 países, em relação ao crescimento do PIB per capita, a gente perdia para mais de 100. Mais de 100 países nos últimos 40 anos cresceram mais do que o Brasil quando a gente coloca uma lista de 130. Então, ressaltar, agradecer a exposição do doutor Henrique, à disposição do presidente Leur Lomanto e do relator Rodrigo de Castro. Agradeço o deputado Kim Kataguiri. Deputada Júlia, gostaria de... Deputada Júlia Zanata. Pois não, deputada Júlia. É incrível isso, gente. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo diminuição de imposto ir para frente aqui dentro dessa casa. Né? Parabenizar. São tantas pautas ruins, tantas pautas populistas, mentirosas, assim, que a gente... mas a gente é cristão, a gente nunca pode perder a esperança. É incrível essa PEC. Parabéns, Kim, parabéns ao relator, parabéns também ao senhor Henrique, que estava aqui expondo, falando. E outro dia eu conversava, inclusive, com o meu pai, e ele me lembrou algo e falou algo que eu não sabia, que antigamente já cobravam uma taxa, um imposto sobre as carroças que circulavam, né, antigamente. E era algo como o IPVA. O povo brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Inclusive, eu estava de relatora do projeto do PLP 170 de 2025, que muda a base de cálculo. Eu falo que estava porque eu estava até essa semana. E, do nada, o presidente Hugo Mota, a mesa diretora, tirou a relatoria de mim, mas eu tenho certeza que eu vou recuperar. Né? Até porque o PL da misoginia está aí, né? E daqui a pouco ficar tirando o relatório de mulher não pode não dar muito legal isso aí, não é mesmo? Né? Então, esse projeto de lei, esse PLP, o 170 de 2025, muda a base de cálculo do IPVA para excluir os tributos já embutidos no valor do veículo. Porque no Brasil a gente paga, e foi mais ou menos o que o senhor Henrique falou, da colocação aqui do deputado Kim, que falou que a gente aluga, né, o nosso carro, porque todo ano, todo mundo fala assim, a gente paga imposto para contribuir. Não, a gente paga imposto para não ser preso. No caso do IPVA, a gente paga imposto para não pegarem o nosso carro. Essa é a verdade, né? É a famosa espoliação legalizada. Então, é muito importante que a gente ouça o anseio da sociedade que não aguenta mais pagar imposto. É imposto sobre o consumo, imposto sobre a propriedade de veículo, imposto sobre a propriedade, imposto sobre a renda. De algum lugar a gente vai ter que tirar, porque está ficando realmente inviável viver dessa forma. E como foi mostrado aqui em outros países, isso já foi feito. E a proposta aqui do deputado Kim Kataguiri, inclusive, ele demonstra da onde que dá para tirar. Não é somente uma proposta, tipo assim, vou propor a redução desse imposto, mas não vou dizer de onde vai sair esse dinheiro. Dá para fazer, dá para tirar. Se cada poder abrir mão, não precisa ser de tudo, de um pouquinho, está muito claro que dá para fazer. E isso vai ser bom para o Brasil, para a economia brasileira, porque vai girar mais dinheiro. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Eu ainda vou ver um Brasil que entenda que tudo que tem aqui em Brasília, que as pessoas entendam que
elas que pagam, que tudo que se fala aqui que é de graça, que não tem almoço grátis, né? Sabe aquela frase? Só que as pessoas às vezes elas não compreendem. Elas vivem nessas pautas populistas que dizem que vão ajudá-las, mas só deixam elas cada vez mais pobres. Então, para mim uma alegria ver uma proposta dessa ir para frente. Parabéns aos envolvidos e contem com o meu apoio. Mais uma vez, muito obrigado a todos os presentes, obrigado, deputada Júlia, obrigado ao Henrique, doutor Henrique Lian, obrigado, deputado Kim Kataguiri, agradeço a presença de todos. Nem nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião e convoco para terça-feira, dia 12 de maio de 2026, às 14h30. Reunião.